A paz do Senhor, minhas irmãs. Nessa manhã nós vamos estudar mais uma lição de número 3 do nossa revista de Gênesis, que fala sobre a tentação, a queda e promessa de redenção. Nós temos como texto áureo, vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 6. E a verdade prática, o pecado e queda do primeiro casal não deixaram Deus surpreendido. Antes revelaram um maravilhoso e sacrificial plano de redenção. Então hoje nós vamos ver sobre a tentação, sobre a queda e a promessa de redenção, né? E todos nós sabemos o que aconteceu com Adão e Eva, e foi o casal, né? Foi criado por Deus. Deus criou, né, com um intuito. Mas nós sabemos que o inimigo de nossas almas, né, ele jamais está contente e jamais vai deixar barato, né? Tudo aquilo que Deus faz, nós sabemos que o inimigo, ele faz de tudo para distorcer aquilo que o Senhor tem preparado. E o primeiro tópico vai falar da tentação, vai falar do tentador. Quem é o tentador das nossas almas? Quem é o tentador da nossa vida, que faz de tudo para desestruturar aquilo que Deus criou, desestruturar aquilo que Deus planejou para nós? Todos nós sabemos que nós temos um inimigo, né? Nós temos um inimigo, e que é desde o princípio, do começo, né? Ele vem fazendo com que as pessoas, né, com que a criação de Deus, ela seja distorcida. No mundo hoje, muitas pessoas não querem falar de Satanás, não querem falar do demônio, capeta, diabo, né? Pessoas dizem até que não existe. Porque tudo é o demônio, tudo é Satanás. Nós já ouvimos muitas pessoas falarem isso, né? Mas nós sabemos que ele foi, desde um princípio, né? Ele foi quem desestruturou aquilo que Deus criou, né? Ele usou a serpente, né? Ele usou a serpente para enganar Adão e Eva, né? Então, até hoje, né? Até hoje tem pessoas que são enganadas, tem pessoas que são distorcidas por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz. Porque não existe, não é o diabo, não, é a pessoa mesmo, né? Ele realmente muitas das vezes não é, mas ele usa do instrumento como ele usou. O instrumento naquele momento para desestruturar Adão e Eva foi a serpente que ele usou, né? Foi um animal. E assim ele continua fazendo nos dias de hoje para desestruturar vidas, para desestruturar relacionamentos, para desestruturar dentro da igreja. Ele continua usando os seus instrumentos. Não é diferente do que daquela época, do princípio, não. Até hoje ele distorce, até hoje ele usa instrumento para desfazer, para distorcer. E tem muitas pessoas caindo nisso. Às vezes nós ouvimos um jovem dizer que o inferno não existe, né? Que todo mundo foi salvo. Ainda usa o nome dos profetas, Davi, que pecou. Todos eles pecaram, mas foram salvos. Por quê? Porque foram usados por algum instrumento de Satanás para distorcer. E é nisso que eles creem, é nisso que eles têm crido, é nessa mentira, né, que até hoje. Mas nós sabemos que Jesus veio para nos trazer a liberdade.
né? A liberdade que ele nos trouxe. Quando ele chegou e viu o que tinha acontecido, já não tinha mais jeito, né? Eles tinham desobedecido a Deus, né? Porque nós vivemos sob regras, né? Nós não somos obrigados, mas nós temos regras para viver, né? E no momento em que nós não cumprimos, todo pecado, ele tem a sua consequência. Uma das consequências que teve Adão e Eva quando pecaram, após desobedecer a Deus, eles tiveram vergonha, eles tiveram medo, porque o pecado ele traz vergonha, o pecado ele traz medo. Eles tiveram vergonha, eles viram que eles estavam nus e eles tiveram vergonha, né? E eles conheceram o que era a culpa, né? Conheceram o medo, né? Pela primeira vez o homem conheceu o medo. Então eles foram expulsos, né, do paraíso. Eles foram expulsos, Deus expulsou eles do paraíso, né? E eles ficaram se culpando, né? Eles ficaram se culpando. E então veio a morte, né? Veio a morte. Satanás surgiu nessa história como o primeiro herege, né? Como o primeiro mentiroso, o primeiro a interpretar a palavra de Deus distorcida, né? Quando ele respondeu à serpente, né? Que ela ia ser igual a Deus, que ela ia conhecer, ela ia ver, né? Eles mentiram, né? E a primeira história que foi negada ao juízo foi essa, né? Parece que até hoje, né, como diz aqui na lição, temos muitos seguidores que distorcem a palavra de Deus, né? A serpente, ela tem muitos seguidores no dia de hoje, né? Que negam o juízo de Deus. Eles não acreditam no juízo de Deus. Eles não acreditam que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Eles pensam que viver a vida que vivem vai levá-los, né, a um lugar de paz, um lugar de descanso. Tem muita gente que fala assim, o que importa é ser feliz, é viver a vida, né? Deus, ele não é conveniente com o pecado, né? Deus, ele não é conveniente com os desobedientes, que não querem ajustar a vida à palavra de Deus. Infelizmente, muitos estão enganando a si mesmo, muitos estão enganando a si próprio, né? Pensam que viver a vida no pecado, pensam que viver a vida de qualquer jeito, né, vai levá-los a uma redenção. A promessa da redenção foi quando Deus voltou ao jardim e viu o que tinha acontecido. E Deus, mesmo assim, ele faz perguntas. Ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele queria ouvir, ele queria que o homem confessasse, ele queria ouvir o que ele tinha para dizer, né? E Deus fez: o que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Né? Essas últimas, na verdade, respondem a primeira, né? Deus não precisava de um relatório do casal, ele não queria, ele queria que eles confessassem, que eles falassem, né? Deus poderia muito bem ter abandonado, mas Deus, ele amou, e foi esse amor que resgatou, foi esse amor que não precisa de motivos, mas doa-se sacrificialmente, né? Foi o que Deus fez, né? Ele amou, ele poderia ter matado Adão e Eva, ele poderia ter desfeito tudo aquilo que ele fez, mas ele também deve ter analisado, aqui nas escrituras não fala, mas ele deve ter dito assim: não, eu não vou dar esse gostinho para o inimigo, né? Eu vou resgatar aquilo que eu criei com tanto amor, aquilo que eu criei, eu vou resgatar. E foi quando Deus, né,
prometeu que da mulher nasceria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, né? Essa foi a promessa da redenção, né? E que na cruz do Calvário, naquele momento, né, no momento em que Jesus foi crucificado, nós fomos resgatados novamente. A cruz, Jesus tem o seu calcanhar ferido, né? Os dois seriam feridos, mas um deles, o ferimento seria terminal. E nós sabemos em quem é o ferimento terminal, né? Para quem não tem mais jeito. Então essa foi nossa lição de hoje, uma lição maravilhosa, né? Sobre a tentação, que nós somos tentados todos os dias, né? Mas nós temos um Deus que nos ama, e se por acaso nós errarmos, nós pecarmos, que nós somos seres humanos, né? Nós temos um Deus para confessar. Nós temos um Deus para todos os dias, né? Mas nós temos um Deus que nos ama. E se por acaso nós errarmos, nós pecarmos, que nós somos seres humanos, né? Nós temos um Deus para confessar. Nós temos um Deus para nos arrepender. E não vamos deixar que os instrumentos de Satanás venham a nos enganar, venham enganar a nós mesmos. Então aqui eu agradeço a oportunidade e eu vou deixar, daqui a pouco eu vou colocar as nossas questões, né, os nossos questionamentos da lição. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.